paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos refletir um pouco sobre a Bíblia Sagrada, este livro de tanta importância para nossas vidas e com muitas lições para nós. Convido os irmãos a abrir a Escritura na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça a vós outros e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler agora o versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividindo? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? O versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, o que somos salvos, poder de Deus. Então, meus irmãos, iremos nos refletir um pouco sobre esses versículos que acabamos de ler. Paulo, ao escrever essa carta, ele quer enfatizar a cruz de Cristo, o poder da cruz de Cristo, o poder que há em Jesus Cristo. Na sua segunda viagem missionária, Paulo ele inaugura esta igreja na cidade de Corinto. Corinto, naquela época, era uma cidade muito grande. Era um polo comercial, onde tinha bastante pessoas de diversas culturas. Corinto, naquela época, era uma cidade até mais conhecida que a cidade de Atenas, a capital da Grécia. Naquela época, Corinto tinha o costume de adorar a vários deuses gregos. Todos nós sabemos a mitologia grega. Todos nós sabemos o que Corinto era uma cidade idólatra e pagã. Tinha práticas pagãs. Então o apóstolo Paulo, observando isso, e sabia que teria um ponto estratégico para o cristianismo, para que a igreja de Cristo crescesse. Então, na sua segunda viagem missionária, Paulo ele inaugura a igreja de Corinto. E ele escreve a carta a Corinto, nesse primeiro capítulo que nós lemos, porque o povo estava se dividindo. Nós vemos que Paulo ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Paulo ele foi chamado para ser santos e para levar a mensagem de Cristo aos gentios. Então nós entendemos que o primeiro capítulo da carta de Corinto, ela é muito importante, e ela nos dá algumas lições para que a gente possa aprender na nossa vida espiritual, conjugal, nossa vida dentro da igreja. A igreja também consegue aprender com este capítulo. No capítulo 10, Paulo está rogando para que os irmãos parem com a divisão da igreja. Paulo está rogando, está pedindo, está implorando para que a igreja
voltem ao ensinamento que ele outrora deixou, para que a igreja seja unida, para que a igreja ande em unidade com Deus e com Cristo e com os irmãos. Capítulo 1, versículo 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Uns estavam querendo seguir a Paulo, outros estavam querendo seguir a Apolo, outros estavam querendo seguir a Cefas, e outros dizendo que eram de Cristo. Aí Paulo ele relata: não foste Paulo, não foste Cefas, não foste Apolo que morreu na cruz do Calvário, e sim o próprio Jesus Cristo, que deu a sua vida naquela cruz para que eu e você e a igreja tivesse a salvação em Cristo. E que Paulo está pedindo para que parem com essa divisão, porque todos estão juntos e unidos para adorarem a Cristo pelo sacrifício e pela obra redentora que ele fez na cruz do Calvário. Então Paulo ele dá essa importância nesse primeiro capítulo. Ele vem relatando para que a igreja volte à união, para que a igreja volte à unidade, para que os irmãos vivam em união, vivam em amor, em compreensão um com o outro. E a mensagem da cruz, aqui no versículo 18, Paulo ele vem falar muito forte, e esse texto é muito importante. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Ora, a mensagem da cruz, a palavra da cruz, para os que estão lá fora no mundo, ela é loucura, porque eles não conseguem entender a mensagem da cruz, eles não conseguem se voltar para o Evangelho. Porque Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele fala que outrora nós éramos mortos em pecados e delitos, e nós precisamos de Cristo para que Cristo venha e nos traz a vida, porque sem Cristo nós estamos mortos no pecado de Adão, o pecado original. Então nós precisamos que Cristo nos mostre o Evangelho, que Cristo nos dê a vida, nos vivifica, nos regenera, para que a gente consiga aprender e atender ao chamado do Evangelho. Por isso que as pessoas lá fora não conseguem entender a mensagem da cruz, porque eles precisam do toque do Espírito Santo, eles precisam que o próprio Deus ensina e mostre, e chame e resgate essas vidas, para que eles possam responder ao chamado do Evangelho. Por isso que a mensagem da cruz, para muitos, é loucura, porque eles não conseguem entender por si só. Eles precisam que nós pregamos a mensagem, para que Cristo venha salvar, para que Cristo venha mostrar, abrir o entendimento, abrir os olhos para as coisas espirituais. E para nós que somos salvos em Cristo Jesus, para nós que fomos regenerados, para nós que tivemos os nossos pecados perdoados na cruz do Calvário, ela é poder de Deus. A cruz de Cristo, ela é a mensagem central do Evangelho. A cruz do Senhor Jesus Cristo, ela é a única, é o único sacrifício do próprio Deus para nossas vidas. Então nós não podemos menosprezar, nós não podemos deixar de lado a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Nós tivemos nossos pecados perdoados na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o profeta Isaías, no capítulo 53, ele fala que sobre ele levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Tudo se resume na cruz do Calvário. A nossa vida se resume à cruz do Calvário, porque se não fosse a cruz, nós não poderíamos estar presentes hoje aqui. Nós somos filhos de Deus por adoção, porque foi Ele que nos chamou, Ele que nos salvou, Ele que nos deu o entendimento. Então precisamos fortalecermos na unidade, precisamos nos fortalecer sempre na cruz de Cristo, olharmos para a Escritura e entender que nos 66 livros da Escritura
A cruz de Cristo, a vida de Cristo, ela é o ponto central. Ela que nos salva, ela que nos modifica e ela que nos leva para o céu através do sacrifício dele. Então, meus irmãos, meditem neste capítulo, neste versículo, onde fala que a cruz, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Se alegra, se regozija na cruz do Calvário. Leia a Escritura para que você venha se alegrar cada vez mais na cruz do Calvário, porque é ela que nos traz a vida eterna. Amém? Muito obrigado e que Deus nos abençoe.